Muito bem, turma. O tema da aula de hoje, então, é o Egito Antigo, essa grande civilização da antiguidade, da chamada Antiguidade Oriental, o Egito que foi uma civilização, no caso, esse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, página 21, ele começa. Esse tema, ele, na verdade, se vocês olharem no material de vocês, vão aparecer do Egito e Núbia. A civilização Núbia, ou a civilização Cuxita, que é um outro nome que se dá a essa civilização, foram as duas principais civilizações que surgiram no entorno do Rio Nilo. O Rio Nilo, que ele é um dos rios mais importantes do mundo, ele é um rio bastante importante dentro do continente africano, digamos assim, literalmente dando vida àquela região. Eu quero mostrar aqui para vocês, num outro momento agora, só para vocês terem uma percepção da importância do Rio Nilo. Essa imagem que eu estou mostrando ali para vocês agora, era aquela imagem que eu queria mostrar para vocês na semana passada, usando ali o Google Maps. O Maps, vocês conseguem perceber aqui que aqui uma imagem de satélite a mais ou menos uns 500 quilômetros da Terra, vocês conseguem perceber aqui nessa região que está o Egito, e ali vocês conseguem facilmente perceber o traçado que o Rio Nilo faz cortando o deserto. Então o Rio Nilo ele nasce um pouco mais aqui para baixo, ele nasce aqui nessa região, ele nasce aqui nesse lago mais ao sul, o Lago Vitória, esse lago que pega uma parte do Quênia, uma parte da Tanzânia, uma parte de Uganda. É um lago que ele está a uma altitude mais elevada, ele está não sei, não me lembro quantos metros ele está acima do nível do mar, esse lago, e ele vem, então, o rio ele vem descendo até que ele chegue aqui nessa região do Sudão e encontre com o outro braço do rio, então é o Rio Nilo Branco e o Rio Nilo Azul. Eles vão se encontrar aqui nessa região do Sudão, e depois o Rio Nilo faz esse contorno todo e chega aqui no Egito, e quando chega no mar Mediterrâneo, ele vai desembocar num formato de delta. E se eu der uma aproximada aqui na tela, vocês vão perceber agora, aqui eu já estou a 200 quilômetros, então, da Terra, e a gente consegue perceber aquela área escura, aquilo ali é área verde, turma. Aquilo ali, então, é uma área mais fértil desse rio. Então, é para vocês perceberem que 5.000 anos depois do surgimento da civilização egípcia, o Rio Nilo ele continua tendo uma importância muito grande ali naquela região. E aqui no material de vocês, se vocês pegarem ali na página 21, o texto, no caso, o tema é sobre o Egito e a importância do Rio Nilo. Mas na imagem que está aparecendo acima, vocês conseguem perceber uma represa do sistema Cantareira durante um período de estiagem. Se vocês olharem ali naquela imagem, certo? Diz ali, segundo o relatório publicado pelo Programa Mundial de Avaliação de Recursos Hídricos, 1,4 bilhão de empregos são altamente dependentes de recursos hídricos. Então, 1,4 bilhão de pessoas, turma, isso equivale hoje a 20% da população mundial. Olha só a dimensão que isso está. Se nós temos 7 bilhões de habitantes, então isso dá 20% da população. Ou seja, uma a cada 5 pessoas depende da água, depende do seu trabalho da água. Então, por exemplo, na agricultura, para quem aqui tenha pai, familiares agricultores, precisa da água, porque sem a água isso acaba não sendo possível as atividades agrícolas. Então aqui tem uma citação, a primeira citação que aparece aqui do Gamal Mokhtar, diz ali, ó, que sem o rio, o Egito não existiria. Isso foi dito e redito 1000 vezes desde Heródoto. De fato, as condições rigorosas que o rio impunha à sociedade humana, às sociedades humanas que viviam às suas margens e que a ele deviam sua subsistência, só foram reconhecidas pouco a pouco. Mudando profundamente as condições impostas pela natureza, o homem desempenhou um papel essencial na emergência e expansão da civilização no Vale do Nilo.
Nilo. O Egito não é apenas uma dádiva do Nilo, é, acima de tudo, uma criação do homem. Só para comentar com vocês aqui, turma, esse material que o autor ele usa, então ali eu vou fechar essa janela aqui que está aparecendo no Rio Nilo, esse material, esse fragmento que foi citado aqui, ele é de um livro chamado História Geral da África. Esse livro aqui, na verdade, esse livro que que eu estou falando para vocês, o livro História Geral da África, ali diz assim, ó, volume 2, certo? Eu já comentei, acho que eu não comentei com vocês ainda sobre esse livro. Na verdade, é uma coleção que foi lançada em 2010, 2011, contando toda a história da África, desde a pré-história até hoje. Na verdade, esse livro não é um livro, na verdade são 8 livros que têm, na média, umas 1000 páginas cada um, só para vocês terem uma ideia ali, né? Então, ele é um material bastante... Ele é um material bastante importante, é uma referência nova sobre a história da África. Vou até dar uma espelhada aqui, ó, na parte que eu estou citando ali para vocês. Deixa eu mostrar aqui agora. Está aqui. Deixa eu abrir ele aqui direto. Então ele diz ali, ó, ele faz uma citação. Então, por exemplo, nesse volume que o autor desse material de vocês tirou esse fragmento, é um livro com 992 páginas, só para vocês terem uma ideia. O livro que tem o que menos tem página dessa coleção tem 890 mais ou menos, e o que mais páginas tem umas 1.200. É claro que eu não que eu não li essas 8.000 páginas, não tem nem como. Esse livro, na verdade, a gente, como professor, a gente usa ele como referência. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá e consulta. E, turma, só para a gente dar uma... E aí, é claro, que eu não tenho esses livros. Na verdade, esses livros, se eu fosse comprar esses livros, passaria dos R$1.000, R$1.200, mais ou menos, o valor de todos. Eu tenho aqui uma síntese dessa coleção. Eu consegui numa escola que eu lecionava antes. Essa aqui é uma síntese da coleção. Na verdade, são 2 volumes. Esses 2 volumes aqui, eles têm mais ou menos umas 740, 750 páginas cada um. São 2 volumes só. E nessa parte aqui, então, sobre o Egito, diz ali, pegando o material aqui que eu estava citando, na verdade, para essa aula de hoje, além desse material que vocês têm, essa apostila, eu também usei como referência esse livro, História Geral da África, que vocês estão vendo ali alguma parte, mas também vocês têm um outro livro que eu estou trabalhando, que é o História das Sociedades, que é uma coleção um pouco mais antiga sobre o Egito. Então, aqui, na verdade, fala que o trabalho, uma informação importante aqui no caso, quando a gente vai falar sobre o Egito, o autor diz ali, o Heródoto dizia que o Egito ele era uma dádiva do Nilo, certo? Uma dádiva, ele usa o termo dádiva do Nilo para se referir ao Egito. Só que uma coisa é importante a gente saber, turma, que não é só, o Egito ele não é só resultado, um presente dos deuses, digamos assim, para os povos egípcios. Não, o que a gente tem que saber, turma, é que o Egito ele é assim graças também ao desenvolvimento do trabalho humano. Os seres humanos e a sua capacidade de se adaptar a ambientes novos, a transformar esses ambientes através da sua ação. Então tu pega, por exemplo, o Rio Nilo, quando ele se formou, deixa eu colocar aqui para vocês, na verdade, aquela região do norte da África, e aí vocês têm ali depois uma questão sobre gestão insuperável dos recursos hídricos e outros recursos, causando graves danos às economias e sociedade, justamente porque, se a gente for parar para pensar, nós aqui na nossa região, aqui na região sul do estado, nós estamos passando por uma grande estiagem. Vocês estão percebendo que faz muitos meses, na verdade, esse ano choveu muito pouco. A
a maioria dos rios aqui da nossa região, eles estão baixíssimos. Ontem, semana passada, inclusive, eu estava dando uma passada ali pelo Rio Ijuí, tem trechos do Rio Ijuí que você consegue atravessar caminhando, molhando um pouco os pés ali, mas dá para atravessar. Até pouco atrás, isso não era possível. Rios grandes aqui da região, como o Rio Uruguai, estão com o seu nível muito baixo, como não havia quase, olha, passa dos 20 anos que não tinha um período de seca tão grande como está tendo agora. Então isso, por exemplo, isso está acarretando perda na produtividade agrícola, isso está acarretando uma série de situações desfavoráveis, então, especialmente para a prática da agricultura. Bom, quando a gente fala, então, sobre o Rio Nilo, vamos pegar ali na página 22, vamos pegar ali o material, então, para falar na página 22, a gente vê que quem observa um mapa do Egito provavelmente reconhecerá 3 elementos bem definidos. O Rio Nilo, que está fácil de perceber, as terras férteis ao longo do seu curso, então aquela área verde que vocês estão vendo no mapa, e o deserto que contorna essas terras. Aquele deserto que contorna o Egito, na verdade, ali não é bem o deserto do Saara, tá, turma? Ali, no caso, se você pegar outros mapas, se você pegar outros materiais, por exemplo, pegando aqui o livro História das Sociedades, vai referir aquela região como o deserto da Líbia. A Líbia é um país vizinho ao atual país Egito. Então, ali o deserto da Líbia é o deserto que passa do lado. Na verdade, a região norte da África, turma, ali quando está dizendo, ali no material, quando está dizendo que a ocupação do Rio Nilo ela começou há 7.000 anos antes de Cristo, onde fala de evidências que os vales foram ocupados por populações fixas desde 7.000 antes de Cristo aproximadamente, então isso dá 9.000 anos. Então isso, segundo os estudos da arqueologia, da geologia, é justamente o período em que coincide com a formação do deserto do Saara. Aquela região do norte do continente africano, que hoje é um grande deserto, aquela era uma região que até a última era glacial era uma região fértil, com rios correntes, com savanas, com grandes animais ocupando aquela região, mas que depois da última era glacial, aquela região norte da África passou por um processo de desertificação. As pessoas que moravam naquela região ali acabaram tendo que sair dali forçadamente e foram começar a ocupar a região que hoje corresponde ao Rio Nilo. A necessidade de garantir, então, alimento em um espaço pequeno e evitar os danos das inundações constantes ocasionadas pelo rio, provavelmente levou esses grupos humanos não só a compreender o sistema de cheias do Nilo, mas também interferir nele e usar a ecologia do Vale do Nilo em seu benefício. Então isso é uma informação importante. Quem vai ocupar uma região e vai querer torná-la uma região agricultável, ela precisa estudar essa região. Ela não pode chegar ali, já chegar e ocupando de qualquer jeito, porque aqui tem uma outra situação também que a gente pode falar. E quando eu falei para vocês que o Egito, segundo Heródoto, não era apenas uma dádiva do Nilo, ele é, acima de tudo, uma criação do homem. Certo? Então, a gente pode falar aqui nessa aula sobre os problemas antropológicos do vale. É muito duvidoso que os habitantes que introduziram a civilização no Vale do Nilo tenham pertencido a uma única raça, uma raça pura, porque, na verdade, nós estamos lidando com um tipo humano, não com vários, não com uma raça como um todo. Porque se a gente for pegar, isso daí está na página 22, não é a página 12, é a página 22. Ainda estamos a 22, tá? Tudo bem, Sueli. Essa parte, então, aqui, essa variedade mostra, então, que o Vale do Nilo é uma região de um tipo humano que se constituiu gradualmente, tanto pelos hábitos e condições de vida peculiares ao vale, como também pela miscigenação. É mais do que provável que a estirpe africana negra ou clara tenha predominado no Antigo Egito. E uma outra característica, quando a gente vai falar do Egito, é que ele foi o primeiro país da África a fazer o uso da escrita,
a julgar pelo emprego no sistema hieroglífico dos pictogramas representando objetos que estavam fora de uso havia muito tempo no início da época histórica. É possível dizer que as primeiras formas de escrita no Egito, elas sejam praticamente coincidentes com a escrita que os sumérios desenvolveram lá na Mesopotâmia. Então, isso mostra que aquela civilização que se desenvolveu às margens do Rio Nilo, ela também é tão antiga quanto as que se desenvolveram no Rio Tigre e Eufrates. Então, isso foi uma situação que aconteceu aqui. Ó. Então, o que acontece, turma? Os habitantes que habitavam essa região do Vale do Nilo, durante o período das cheias, que elas são constantes e são sempre na mesma época do ano, isso é uma característica bem interessante do Rio Nilo, as cheias elas são entre julho e outubro. As águas do Nilo, elas vêm, elas inundam as margens e deixam nela o humus. O humus, então, é aquela matéria orgânica em decomposição que vai tornar o solo fértil. Então, por todo o curso do rio, o que se via eram terrenos cultivados com vários produtos. Então, uma outra denominação que se dava ao Egito na antiguidade era o celeiro do mundo antigo. Então, especialmente porque lá no Egito havia uma grande produção de grãos, então é por isso que mais tarde, conforme outras sociedades vão se desenvolvendo, é que o Egito vai ser dominado por outros povos. Bom, se a gente for parar para pensar, turma, a gente vai ver aqui depois, ao longo da história, a história aqui, por exemplo, que a gente vê mesmo, antigo, os períodos dos impérios egípcios, eles vão até o ano 525 a.C. A partir do ano 525 a.C., aquela região que hoje é o Egito, ela passou pela mão de vários povos, de vários reinos. Então ela caiu nas mãos dos persas, ela caiu nas mãos dos macedônios, depois ela caiu nas mãos dos gregos, que foi logo depois, na verdade, macedônios e gregos são quase que um sinônimo aqui, depois ela caiu nas mãos dos romanos, mais tarde ela caiu nas mãos dos bizantinos, depois ela caiu nas mãos dos árabes, depois ela caiu na mão dos turcos, depois, no final do século XIX, no século XX, virou um protetorado britânico. Então é uma história muito longa, enfim, é uma região que, por essa riqueza essa riqueza gerada pela agricultura, principalmente, ela foi uma região bastante cobiçada, e ainda é cobiçada, se a gente for parar para pensar hoje. Bom, para melhor aproveitar as águas e o humus deixado no solo, quando o rio voltava a seu nível normal, os povos que viviam às margens do Nilo desenvolveram uma tecnologia que possibilitava o transporte das águas para campos não atingidos pelas inundações e também a drenagem dos terrenos encharcados e pantanosos, aumentando então a área cultivável a fim de construir, além de construir barragens. Mas é claro, turma, uma coisa que a gente vai perceber aqui é que, deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem que ela é bem interessante, ó. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é uma imagem, tá? Essa imagem ela não vai ficar muito nítida ali para vocês. Vamos ver se vai prestar. Aqui, ó, tá? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um processo rudimentar de puxar água do Rio Nilo para as lavouras. Sim, gente, esse processo que vocês estão vendo ali, depois eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês no grupo. Esse é um processo, então, que ele usa um tipo de um guindaste, eles chamam de shaduf lá no Egito atual. Eles puxam a água do rio, enchem com esse balde aí e depois vão jogando num canal, e esse canal vai sendo, essa água vai sendo transportada por esse canal para áreas mais afastadas do rio, tornando essas áreas mais férteis. É claro que isso aqui, turma, isso aqui é uma tecnologia muito rudimentar. Hoje há vários sistemas de bombeamento de água que não você precisar pegar de baldinho a cada pouco. Então isso acontece ainda em algumas regiões de lá, tá? Então aqui, turma, para nós dar continuidade, a gente sabe que esse negócio de construir barragens, isso não é um trabalho muito fácil, tá, turma? Isso não é um trabalho fácil, e para isso você precisa da cooperação de vários grupos. Então diz ali que o Nilo era a principal rota de comunicação entre esses povos, que se organizavam num sistema clânico em confederações SPAT ou nomos, que está aparecendo ali no esquema que eu estou mostrando para vocês.
Cada um desses povos era governado por um chefe, um nomarca, e adorava um deus, em geral representado como um animal. Aqui, turma, uma informação interessante sobre esse negócio do nomo, que a gente vai falar aqui, o nomo, então, ele era a reunião dessas comunidades de aldeias no Antigo Egito. Então, uma situação que ela é importante, quando a gente fala em venerar um animal, pode ser um falcão, pode ser um chacal. Chacal, para quem não sabe, é um canídeo, ele é um parente do cachorro, do lobo. É por isso que quando a gente analisa, é por isso que quando a gente observa a mitologia egípcia, quando a gente observa os deuses egípcios, alguns deuses egípcios eles são representados com a cabeça de um animal. Então tu pega, por exemplo, o Anubis, é a cabeça de um chacal. Tu pega Horus, ele tem a cabeça de um falcão. Então são animais que os egípcios veneravam já há muito tempo. Então, isso é uma característica marcante. Então, essa situação dos egípcios venerarem alguns animais e colocarem deuses sobre um formato animal. Então, assim, ó, uma situação que ela é importante, dessas comunidades que a gente vai ver ali, ó, os nomos, eles eram politicamente independentes entre si, isso é fato, mas havia cooperação econômica entre eles, especialmente quando se tratava de construir represa, abrir canais de irrigação, drenar pântanos, etc. Então, isso, claro, isso é uma situação que ela é trabalhada na maior parte dos materiais quando a gente fala sobre a formação do Antigo Egito, esses nomos ali que estão aparecendo. Bom, o que acontece? Com o passar do tempo, os nomos eles foram reunidos em dois grandes reinos durante o quarto milênio antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, para falar a verdade. O do Baixo Egito no norte e o Alto Egito no centro e no sul do território. Bom, turma, aqui, ó, nessa explicação, aqui nós vamos ver uma situação que é a seguinte, deixa eu só colocar aqui o slide mais para frente para ver uma coisa, tá? O Alto Egito, ele fica no sul e o Baixo Egito, ele fica no norte. Parece uma confusão, porque quando você olha o mapa do Egito ali, como é que o baixo está no norte e o alto está no sul? Bom, turma, aqui é a geografia que nos ajuda a entender esse processo. Aquela parte ali do que está aparecendo como Alto Egito, se vocês olharem naquele mapa que está aparecendo, tem ali primeira catarata, segunda catarata, isso significa que é uma região mais alta, então ali a altitude é mais elevada. E a parte do Baixo Egito é aquela parte mais para o norte, mais perto ali onde fica Gizé, onde fica Akhetaton, aquela parte ali é uma região mais baixa, o nível do mar, até que chegue no mar Mediterrâneo. Por isso que o norte é chamado de Baixo Egito. Então essa é a explicação de por que o alto é no sul e o baixo é no norte. Isso sempre confunde um pouco a cabeça dos alunos que estão fazendo provas, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque isso, enfim, não é uma coisa muito exigida em avaliações. O que vai acontecer? Essa divisão territorial, ela não era apenas geográfica, isso é uma informação importante. Enquanto o Baixo Egito teve sua história marcada pelo contato com os povos do Mediterrâneo, os do Alto Egito, eles desenvolveram relações regulares com os povos da Núbia e com eles estabeleceram trocas econômicas e culturais. E aí essas diferenças geográficas, econômicas e culturais eram motivos para que sempre uma região tentasse ocupar a outra. Bom, isso era óbvio, na verdade, as sociedades humanas, ao longo da história, sempre que elas começam a ficar muito grandes, elas buscam querer dominar outros povos. Isso, a história da antiguidade é assim, a história da contemporaneidade é assim, é sempre um grupo querendo dominar o outro quando esse grupo está maior, enfim, isso é uma situação bem recorrente aqui. E aí se acredita que por volta dos 3.200, 3.000 anos antes de Cristo, um governante do Alto Egito, da parte então do sul, um cara chamado Menes ou Narmer, ele unifica os reinos do Alto e do Baixo Egito, então ali então no ano 3.000, 3.200, ele vai unificar os dois reinos, vai instituir a capital em Tinis. A cidade de Tinis, ela está ali, vocês estão vendo, ela fica do lado de Abidos, ela fica ainda no Alto Egito, mas quase
fronteira com a região do chamado Baixo Egito. Então, a capital em Tinis e se torna o único soberano do reino unificado. A unificação iniciou o período dinástico do Egito, em que os faraós, como reis divinos, tornaram-se os líderes políticos e também religiosos dessas terras. Aqui tem uma informação, turma, deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui uma informação que ela é importante. A cronologia da história egípcia, ela não é uma cronologia muito fácil de se entender. Eu estou justamente mostrando aqui, ó, essa página do livro História Geral da África para vocês, que é para vocês perceberem que não é uma coisa muito fácil de se compreender. A Pedra de Palermo, o Papiro de Turim e as listas reais dos monumentos tornam-se ainda mais importantes para a história do Egito se levarmos em conta que os egípcios não adotavam eras contíguas ou cíclicas, como a que a gente usa hoje, por exemplo, antes e depois de Cristo, antes e depois da Égira, ou das Olimpíadas. Deixa eu permitir aqui um negócio. O que está dizendo ali? Seu cômputo baseia-se na pessoa do próprio faraó. Cada data é estabelecida tendo como referência o faraó que reinava no tempo em que o documento foi redigido. Por exemplo, uma estela, o que é uma estela? É uma pedra, tá, gente? Uma estela é uma pedra erguida, certo? A pedra de Roseta, aquela pedra, aliás, o Código de Hammurabi, por exemplo, que a gente trabalhou na semana passada, ele é uma estela, é uma pedra erguida, tá? Uma estela pode trazer a data ano do faraó N, daí pode ser qualquer homem, segundo mês de Aket, oitavo dia. Mas a contagem começa novamente a partir de 1, quando o governante seguinte sobe ao trono. Aliás, essa característica, ano do faraó tal, os romanos, posteriormente, também fizeram esse tipo de classificação. Ano do faraó, ano do imperador, vamos pegar lá, Constantino, segundo mês, não sei o que lá, oitavo dia. Então não era um calendário que nem nós usamos hoje, por exemplo, hoje é dia... que dia é hoje mesmo? É 29 de abril, certo? Não, isso não tem, isso não tinha lá. Mas, o que diz ali? Esse costume explica a importância de se conhecerem os nomes de todos os faraós que reinaram e a duração de cada reinado para estabelecer a cronologia. O Papiro de Turim e a Pedra de Palermo nos teriam fornecido essas informações essenciais se tivessem permanecido intactos. Isso não aconteceu, infelizmente, e outros documentos que preenchem as lacunas dessas duas fontes principais ainda não são suficientes para que tenhamos uma lista completa e exata dos faraós do Egito. Não só a ordem de sucessão continua controversa para alguns períodos em que o Papiro de Turim e a Pedra de Palermo não fornecem referências, como a própria duração exata do reinado de alguns soberanos ela ainda é desconhecida. Na melhor das hipóteses, temos apenas a mais antiga data conhecida de um determinado faraó, mas seu reinado pode ter durado até muito depois da construção do monumento que traz essa data. Então aqui, ó, turma, mesmo com essas lacunas, a soma de todas as datas fornecidas que dispomos perfaz um total de mais de 4.000 anos. Essa é a cronologia longa, aceita pelos egiptólogos até o ano 1900. Percebeu-se, então, que uma tal extensão de tempo era inadequada. Estudos de textos e monumentos mostraram que, em certos períodos, vários faraós reinaram ao mesmo tempo. Então, assim, dinastias paralelas chegou a acontecer. E, como por vezes ocorria, um faraó podia tomar um de seus filhos como corregente, como governando junto. Então, ali, como diz, dado que cada governante datava seus monumentos tendo como referência o seu próprio reinado, havia algumas superposições, somando-se os reinados das dinastias paralelas e aqueles dos corregentes aos reinados dos soberanos oficiais, chegava-se necessariamente a um número total muito superior ao real. Então aqui, turma, esse material, a História Geral da África, se vocês derem uma procurada aí no Google, tem todo esse material disponível para download, mas... Eu até depois posso mandar para vocês lá no grupo onde que vocês podem baixar esses materiais em PDF gratuito, certo? Claro que
A gente não... Eu estou usando esse material aqui como referência porque sem sombra de dúvida, é o material mais completo sobre a história do continente africano. Porque esse tema da história da África, turma, vamos falar bem a real. Quando a gente pensa em história da África, a gente pensa no Egito, aí depois a gente vai dar uma faladinha lá sobre alguns reinos africanos, que é uma coisa que está recentemente sendo incorporada aos estudos da história. A gente sempre falava o Egito, esses reinos africanos que é novo aqui para nós, a parte da escravidão, a gente não explicava o porquê da escravidão. Aí depois a exploração imperialista no continente africano, no século XIX, e aí um pouco da história da África do século XX. Então, a maior parte da história do continente africano, ela não nos é conhecida. Aliás, a própria denominação África, ela não é uma denominação dos africanos, é uma denominação que os europeus criaram para aquele continente. Então, é claro, a gente não vai ficar, a gente aqui nessa aula só vai ficar na parte do Egito Antigo. Eu não vou falar do resto da história, mas é para vocês entenderem como tem coisas na história do mundo que elas não são fáceis nem para os historiadores, para os professores de história, enfim, nem para nós é fácil conhecer toda essa história. Imagina, então é por isso que a gente também não exige que vocês saibam tudo. A gente quer, pelo menos, esse básico para vocês terem uma noção do quanto que as sociedades elas se desenvolveram. Bom, então aqui, ó, turma, no ano 3.200 a.C., aproximadamente 3.200 a.C., nós temos o chamado início do período dinástico do Egito. Bom, o que nós temos aqui, ó, turma? Nós temos a história do Egito, e daí agora a gente pode partir lá para a página 23, certo? A gente vai começar aqui a falar sobre a história do Egito Antigo Unificado. É dividida em 3 grandes fases, conhecidas como Antigo, Médio e Novo Império, separadas por períodos intermediários, aonde ocorreram invasões e crises políticas. As invasões aqui, as invasões dos Hicsos, a gente vai ter entre o segundo e o terceiro período, a gente vai ter a dominação posterior, tá? Isso tudo vai aparecendo ali conforme a gente for falando. Esse quadro que vocês estão vendo ali, ele é um resumo desse período. É claro que a gente poderia abranger muito mais, mas não vem ao caso, porque, turma, quando vocês forem fazer algum concurso mais adiante, quando vocês estiverem no segundo, terceiro ano, quando forem fazer algum vestibular, essa parte sobre os reinados da história do Egito, ela dificilmente ela é cobrada. Normalmente, o que se cobra do Egito é a parte ali relacionada à questão do Rio Nilo, a parte ali sobre a religiosidade, sobre a cultura egípcia, porque essa parte, essa periodização aqui que nós estamos vendo, ela não é uma periodização tão precisa, ela é uma periodização aproximada, porque ao longo do tempo, a história, a região do Antigo Egito, ela passou por uma série de situações de instabilidade política. A gente sabe que há 8 anos atrás, quando começou um episódio conhecido como Primavera Árabe, o Egito ele foi saqueado por muitas pessoas. Então, assim, ó, há muitas relíquias do Egito Antigo que foram roubadas ao longo dos séculos e que também atrapalham a gente ter uma definição mais precisa da história dessa civilização. Esse é o grande problema de nós querer estudar essa parte aqui, porque, como eu disse, há muita divergência aqui, há dados que não fecham, essas periodizações iniciando pelo ano que pelo dia que começou o reinado de um faraós governando paralelamente, isso dá uma confusão muito grande, então é por isso que essa parte da periodização a gente dá uma passada mais superficial. Bom, turma, o primeiro período da história, chamado Antigo Império, que durou de aproximadamente o ano 2700 a.C. até o ano 2181, ele teve início com a mudança da capital do Império para Mênfis, promovida pelo faraó Djoser. Olha o nome do cara, Djoser. Bom, esse faraó Djoser, deixa eu mostrar uma coisa ali para vocês, tá? O faraó Djoser, ele foi o cara que ordenou a construção da primeira pirâmide no Egito. Sim, gente, essa é a primeira pirâmide, tá?
Essa é a primeira pirâmide construída. Vocês estão vendo que, assim, ó, essa primeira pirâmide, ela não ela causa uma certa decepção para muitas pessoas que acham que as pirâmides do Egito, elas eram naquele formato perfeitinho que vocês estão acostumados a ver quando, por exemplo, vocês veem lá a construção das pirâmides de Gizé, que fica mais no norte, na atual região do Cairo. Não. Na verdade, os egípcios, para chegarem naquele formato das pirâmides de Gizé, eles foram fazendo aquela máxima da engenharia da época. Tentativa, erro, tenta de novo, erra, tenta de novo, até acertar. Essa, então, que eu estou mostrando para vocês, ela é a primeira pirâmide, então, construída para o faraó Djoser. Essa pirâmide, ela leva o nome e ela foi erguida, sim, para servir de urna funerária, e em degraus. Ela, na verdade, ela é uma pirâmide escalonada. Na verdade, essa informação de que ela está em degraus, se vocês estão observando aqui, ó, parece umas areias ali na imagem, se vocês conseguem ver, mas o que aconteceu aqui, segundo alguns arqueólogos? Na verdade, eles fizeram aqueles degraus, como está ali, e depois tentaram colocar uma cobertura para ficar lisinho, e aí desandou, certo? Mas deixa eu mostrar uma outra imagem aqui para mostrar para vocês, para comprovar como os egípcios, eles tinham essa ideia de fazer tentativa e erro, certo? Vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem de um outro modelo de pirâmide que começou a ser construído, mas que ela acabou ficando torta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se aparece aqui para a gente ver melhor. Aqui, espera um pouquinho, deixa eu botar lá para vocês essa imagem. Abrir imagem numa nova guia. Aqui, espera aí um pouquinho. Deixa eu puxar a imagem aqui para cá para vocês. Essa aqui, ó. Espera, deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho. Espera aí. Oi, professor Zi. Tá, aqui, ó. Essa imagem. Essa imagem que vocês vão ver agora, essa aqui, na verdade, o problema, eles estavam indo bem, eles estavam começando bem a construção da pirâmide. Só que quando chegou ali numa altura, eles viram que se eles continuassem fazendo ela retinha, ela ia desabar. Então eles deram essa quebrada ali, eles mudaram o ângulo, e aí acabou surgindo essa outra pirâmide aí, que é a pirâmide construída para o faraó Snefru, que foi um faraó que veio depois do reinado do Djoser, né, que foi aquele que construiu aquela pirâmide. Então essa pirâmide torta que vocês estão vendo aí, ela também é uma construção do período chamado de Antigo Império. O Snefru, ele tentou fazer ela daquele jeito, e é assim, ó, se vocês pesquisarem, tem mais outras pirâmides mal feitas, tem uma lá que eles fizeram uma parte ali, uma parte interna, e depois tentaram fazer uma parte externa, e aí com o tempo a parte externa desabou, ficou a parte interna exposta. Se vocês pesquisarem ali nas imagens do Google, vai aparecer umas pirâmides mal feitas, até que aí no período lá da construção na construção das pirâmides de Gizé, que eram as pirâmides para os faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos, do Antigo Império, que vai ficar naquele formato que vocês estão vendo ali, ó, tá? Deixa eu fechar aqui mais uma vez esse material para vocês. Vamos dar continuidade aqui para o nosso tema da aula, vamos ali adiante. Aqui. Deixa eu só ler essa do Djoser aqui para vocês. Bom, então diz ali, ó, olha só o que fala sobre, nesse material aqui, a imagem, o texto que aparece logo abaixo daquela construção do Djoser. A preocupação com o destino da alma foi a motivação principal que levou os faraós à construção dos seus túmulos. As mastabas eram os túmulos mais comuns. Fala, Suzy. Não, só estou observando, professor. Então, eu não quero atrapalhar, eu estou ouvindo tuas explicações sobre as pirâmides e o Egito, meu Deus do céu, quantos conhecimentos a gente tem, né? Eu bem quietinho aqui, não quero atrapalhar. Não, tudo bem, qualquer coisa. Não, aí... e a turma eu acho que está bem atenta, e pelo que eu estou vendo, a maioria está presente na aula, né? Que bom. Sim, eu fiz aqui o registro, tá? Então tá já. Que bom, parabéns, Ítalo. Parabéns, Valeu. turma. Um abraço, viu? Aí, turma.
Bom, então aqui, ó, para a gente dar a continuação, diz ali, antes da construção das pirâmides, eram as mastabas os túmulos mais comuns nos primeiros tempos. Na verdade, as mastabas, elas são construções mais baixas, é tipo assim, ó, você pegar uma pirâmide escalonada e você ficar só no primeiro degrau. Então, uma parte daqueles monumentos funerários, ela era subterrânea para colocar em segurança e fora do alcance dos ladrões o corpo mumificado dos primeiros reis. As pirâmides tiveram sua origem numa sobreposição de mastabas, que era aquela ideia ali, então, da pirâmide do Djoser. Vemos claramente qual foi o modelo que inspirou sua construção. Vou voltar aqui na imagem para vocês. Na verdade, nós ainda estamos na 23. Eu estou mostrando essas imagens aqui para vocês, que é para vocês perceberem como que se deu esse processo de construção. Na verdade, antes do Djoser, os primeiros túmulos dos faraós, eles ficavam só aqui no primeiro degrau. Então, era uma construção mais baixa e com uma construção abaixo do nível do solo. E aí, claro que depois o Djoser, ele decide começar a construir para o alto para dar também um aspecto de grandiosidade ali. A forma daqueles monumentos funerários foi provavelmente inspirada no perfil das montanhas. Construídas em regiões planas nas proximidades do Nilo, as pirâmides serviriam como escada para que as almas dos seus ocupantes caminhassem em direção ao céu. Então, isso é na verdade, essa ideia de escada em direção ao céu, isso é uma hipótese que se construiu ao longo da história. Isso não é uma situação muito clara. Pois bem, a paz interna e a prosperidade econômica do período foram importantes, então, para a realização de grandes obras, como a construção das pirâmides de Gizé. Crises políticas e rebeliões camponesas enfraqueceram o império e facilitaram a invasão por povos nômades. Esses povos nômades, gurizada, para falar a verdade, a gente não ouve falar muito sobre eles, tá? Isso é uma coisa que não é muito fácil de se encontrar aqui, ó. Diz aqui povos nômades dos desertos vizinhos, mas não se fala quais eram esses povos. Isso é uma grande dificuldade aqui que a gente tem para se referir a esse período. Bom, o que a gente pode falar aqui? Fala-se que, por exemplo, para construir a pirâmide de Quéops, foram empregados 100 mil homens durante 20 anos, essa construção. Claro que o Heródoto, ele, segundo falam algumas fontes, ele teria exagerado um pouco esse número de que 100 mil homens foram necessários para isso. Bom, há uma outra pergunta, e essa é uma pergunta que ainda carece de uma resposta mais precisa, é sobre aquele outro monumento próximo às três grandes pirâmides principais, que é a Esfinge. Na verdade, os arqueólogos, os egiptólogos, eles divergem. Alguns falam que a Esfinge já existia, foi construída antes das pirâmides, outros falam que ela foi construída depois daquelas três pirâmides, mas isso, então, justamente uma coisa que vocês não precisam se preocupar, o que veio primeiro, se foi a Esfinge ou se vieram as pirâmides. Não precisam se preocupar com essa situação. Bom, o certo, turma, é que para construir essas pirâmides, e aí tem uma informação que ela é importante, todo o trabalho era manual. O transporte dos blocos de pedra até o lugar da construção, o corte, o polimento das pedras, o levantamento por meio de manivelas e pelos diversos degraus da pirâmide até a sua colocação umas aos lados das outras, e isso precisa de esforço coletivo, com certeza, e também precisa de uma fiscalização rigorosa das pessoas encarregadas pelo faraó, além, é claro, de revelar que os egípcios tinham um grande conhecimento técnico na matemática, na física. Fato, turma, se os egípcios não conhecessem matemática e física, eles não tinham construído essas grandes obras. Aliás, qualquer engenheiro que se preza tem que dominar matemática e física. Isso é obrigatório. Isso aí, ninguém aqui vai querer fazer uma faculdade de engenharia sem dominar minimamente matemática e física. Vai virar um mequetrefe. Bom,
aqui quando a gente fala que essas grandes obras, quando fala ali, por exemplo, revoltas, rebeliões camponesas, porque justamente eram os camponeses na época das cheias do Rio Nilo, que eram as pessoas que iam trabalhar na construção dessas grandes obras, só que essas grandes obras elas não tinham nenhuma condição muito favorável de trabalho e de segurança. Então, é um trabalho bastante extenuante, é um trabalho... na verdade, as pirâmides elas não eram habitadas, Gustavo. As pirâmides elas eram especificamente para sepultar os corpos dos faraós, e as pessoas moravam em outras casas, em outras habitações ao redor, em outros palácios. A pirâmide ela tinha uma função funerária. É claro que quando a gente estuda, e aí vocês podem também procurar em documentários, tem muito documentário sobre o Egito, gurizada. Se vocês fizerem uma busca rapidinha, só vou fazer uma pequena busca aqui no YouTube para mostrar para vocês. Quer dizer, na verdade, se vocês fizerem isso por conta também, dá na mesma. Vou escrever aqui, por exemplo, Egito. Vou escrever só Egito aqui no YouTube. Cara, aparece muita coisa. Aparece pessoas que vão visitar, aparece documentários de tudo que é tipo. Nossa, assim, ó, se você digitar Egito, tem aula de professores, tem aqui pessoas explicando o processo de mumificação, tem aqui pessoas, tem documentários sobre as múmias, tem documentários sobre específicos faraós, tem muita coisa sobre a história do Egito, gurizada. Na verdade, a questão de estar travando, Davi, de repente, uma situação que a internet, ontem, por exemplo, fui dar uma aula de tarde na outra escola, caiu durante a transmissão 2 vezes a aula. Mas uma coisa que, assim, para quem está tendo alguma dificuldade na transmissão, isso depois ele vai, como no final, lá no início da tarde, eu vou receber a gravação dessa aula, que nem a semana passada, eu vou colocar essa aula no YouTube e eu mando o link para vocês no grupo. Para quem tiver com alguma dificuldade na transmissão, aqui pelo menos, e dá esse delay aqui, mas na hora que grava, eu tava observando isso antes, na hora que grava, fica normal. Então fiquem tranquilos que se caso vocês perderem alguma parte aqui, não ficar muito compreensível, na gravação vai ficar boa, tá? Fiquem tranquilos que o professor aqui ele dá um jeito depois. Bom, então quando a gente pensa, o Egito, esse período aqui do chamado o final do Antigo Império, essas rebeliões camponesas que facilitaram a invasão por povos nômades, esses povos nômades eles são dos desertos vizinhos, do deserto árabe, do deserto da Líbia, das regiões ali próximas. Então, o que nós vamos ter é o período que a gente chama de período intermediário, onde os nomarcas, os antigos líderes da região, assumem o poder e criam pequenos estados independentes. Isso por pouco mais de um século, conforme vocês estão vendo ali. Bom, o período do Médio Império, ele é um período mais marcante. O período do Médio Império, ele começa restabelecendo a unidade política do território egípcio. Primeira situação que eles fazem ali é a mudança da capital para Tebas, que fica no curso médio do Rio Nilo. Então, essa é uma característica ali importante do Médio Império. Há uma expansão territorial em direção à Núbia, que é o território mais ao sul. Acontece essa situação aqui. Na verdade, qual que é a finalidade de conquistar a Núbia? Especialmente para trazer ouro e escravos. Certo? Porque o Egito ele também teve escravos, mas não na mesma quantidade que, por exemplo, os romanos tiveram depois na história do seu império. Bom, turma, uma situação que aparece aqui, também se realizaram grandes obras públicas nesse período. Por exemplo, tem a história de um faraó chamado Amenemá, da 12ª dinastia, que mandou construir em um local que as enchentes do Nilo haviam transformado em uma grande depressão. Ele mandou construir também um enorme reservatório de água, onde ficavam armazenadas essas águas acumuladas durante as cheias, garantindo a irrigação dos campos no caso de uma cheia fraca. Então, o que acontece, turma? Os egípcios, é claro, eles se aproveitavam da época das cheias
para fertilizar os seus campos, mas eles também sabiam, eles também dominaram o conhecimento de construir reservatórios de água para que caso não viesse uma cheia ou caso viesse uma estiagem. Os caras, então, eles eram bem inteligentes, sim, com certeza eram bastante inteligentes aqui. Mas o que está acontecendo aqui nesse período? Tá? Os faraós desse período, então, estabeleceram os domínios em direção à Núbia, obras públicas de irrigação ampliaram as áreas agrícolas e a vida cultural floresceu. Então, é um período bem marcante aqui nesse período. Ao mesmo tempo, e eu estou usando aqui como referência também o livro História das Sociedades, ao mesmo tempo, as massas camponesas e os trabalhadores escravos, devido às condições de vida cada vez mais difíceis, se rebelaram contra a opressão da aristocracia, ocorrendo mais uma vez uma grande rebelião de camponeses e escravos. No curso das lutas, os celeiros reais foram saqueados, os diques, que eram aquelas barreiras para controlar a vazão da água, foram destruídos e os canais abandonados. Ainda estamos na 23. Fica tranquila. E provocando, inclusive, falta de água para irrigar os campos. A rebelião estendeu-se por todo o país e, inclusive, há documentos do Egito Antigo atestando a gravidade da situação nesse período. Vou ler aqui um trecho de um documento que diz assim, ó, a capital do rei foi ocupada no fim de 1 hora. O rei foi preso pelos pobres. Os cortesãos foram lançados fora dos palácios do rei. Os funcionários foram mortos e os documentos destruídos. Secas estão as torrentes e podem ser atravessadas a pé. Havia mais praias do que água. Então vocês percebem que lá mesmo no período do chamado Médio Império, já havia a questão da destruição de documentos. Então, quanta coisa sobre a história do Egito Antigo que a gente nunca vai saber, nunca mesmo. Então, por isso que essa parte aqui que a gente está vendo, ela não é tão exigida aqui na história. Bom, o que acontece? Então, se aproveitando dessas questões aqui que estavam rolando lá no Egito, questões internas do chamado período do Médio Império, aparece um povo de origem asiática, os Hyksos, povos nômades originários da Ásia, e começam a ocupar essa região no ano 1782 a.C. Bom, os Hyksos, eles ocuparam primeiro a região do delta do Rio Nilo e cobravam tributos da região mais ao sul. Eles chegaram a construir uma nova capital e introduziram no Egito o bronze, porque assim, turma, uma informação que ela é importante aqui, ó, os egípcios, apesar de grandes construtores, apesar de grandes dominadores da engenharia, eles ainda não haviam evoluído no estágio metálico da história. Os egípcios ainda usavam ferramentas de cobre para fazer os seus trabalhos, certo? Então, o cobre, o que acontece? O cobre, ele se desgasta muito rápido. O bronze, que é uma liga que você adiciona estanho, o bronze, ele é mais resistente do que o cobre, né? Então, isso acaba acontecendo aqui, né? Então, o Egito, o Egito ele acaba sendo invadido pelos Hyksos, eles introduzem o bronze, os Hyksos, inclusive, eles já conheciam uma coisa que é muito importante, né, gente? Os Hyksos, eles já haviam domesticado o cavalo. Olha só que informação importante. O Egito, ele não conhecia o cavalo. No Egito não se conhecia o cavalo. Então, o que acontece? Os Hyksos, eles conheciam o cavalo e eles atrelavam o cavalo a carros de guerra, e isso foi uma grande vantagem para os Hyksos em relação aos egípcios. Então, isso também facilitou a conquista do Egito pelos Hyksos, esses povos aqui da região. Eles, então, vão dar início ao período conhecido como Segundo Período Intermediário. Esse período vai durar mais ou menos 1,5 séculos, então ali aproximadamente 150 anos, como vocês estão vendo ali. Então, o que vai acontecer? No período intermediário, nós vamos ter a dominação dos Hyksos, que vão, inclusive, chegar a fundar dinastias ali, dinastias de faraós
de origem Ixa. Aliás, nesse período, inclusive, dos Ixos na história, está um episódio muito marcante relacionado a um outro povo que a gente vai estudar mais adiante, que é o período em que os povos hebreus chegam ao Egito. Aquelas histórias que aparecem ali no Antigo Testamento, aquelas histórias que aparecem ali naquele, como é que é? Tinha uma novela, uma vez, aquela novela da Record que ninguém assiste, a José do Egito, certo? Então a história, por exemplo, do José do Egito, que é uma história do Antigo Testamento, ela acontece justamente no período em que os Ixos dominam o Antigo Egito. Então o que acontece? Após 150 anos de domínio egípcio, nós vamos ter dos Ixos dominarem o Egito, nós vamos ter a expulsão dos Ixos dessa região ali do Egito. Então, o que acontece nesse período do Novo Império, que é o período que vai durar do ano de 1570 até o ano 1069 a.C. Ali vocês estão vendo, começa com a expulsão deles, a retomada da Núbia, a expansão dos seus domínios até a Palestina, a Síria e a Fenícia. Depois da morte de Ramsés III, disputas internas e invasões levaram à dissolução do Império. Mas aqui, turma, nesse período chamado de Novo Império, Tebas volta a ser a capital, como era antes, e o deus local, Amon, torna-se o deus principal de todo o Egito. Eu vou ler aqui um fragmento que diz ali, até então o Egito vivera como um compartimento estanque, ou seja, um compartimento isolado. Mas a invasão dos Ixos mostrou aos habitantes do Nilo que eles não estavam abrigados contra ameaças externas, impeliu-os à desforra e inspirou-lhes o desejo de garantir segurança mediante a conquista de faixas protetoras. Apercebendo-se então das riquezas das regiões sírio-fenícias, os reis chegaram a um imperialismo, fonte de glória e de lucros. Então, assim, nesse período do Novo Império, os egípcios, tecnicamente, para se proteger de possíveis invasões, eles foram conquistando territórios mais à frente do seu, para que isso garantisse uma proteção nesse período. Aliás, uma informação que ela é bem importante aqui, é justamente nesse período que vai aparecer, então, a conquista da Palestina, nesse período, por exemplo, que durante esse período, a conquista da Síria, da Fenícia e da Palestina, a reconquista da Núbia, vai ser feita pelo faraó Tutmés III, que é um dos poucos que é citado, Tutmés, depois eu vou colocar ali o nome para vocês. A gente vai ter aqui também nesse período do Novo Império, a gente vai ter um faraó chamado Amenófis IV, que vai estabelecer uma reforma religiosa no Egito, vai estabelecer um período em que o Egito chegou a passar por um monoteísmo, ou seja, pela veneração a um só Deus. Porque assim, turma, a história do Egito, no geral, ela é marcada, a religião egípcia, pelo politeísmo. Mas a gente vai ver mais adiante que o Egito teve um período de monoteísmo. Isso vai aparecer mais adiante. Na verdade, vai aparecer mais adiante e depois vocês vão ver ali no livro essa parte sobre a religião no Antigo Egito. Mas é para vocês perceberem, então, que nesse período do Novo Império aconteceu muita coisa aqui também. E, claro, a gente vai ter também uma informação bem importante, que é justamente nesse período que viveu aquele que é considerado um dos mais lendários faraós da antiguidade do Egito, que foi Ramsés II. Ramsés II, que, aliás, ele foi um cara que Ramsés II tem aqui uma história, por exemplo, Múmia, do Ramsés II. Eu vou mostrar para vocês uma reportagem que aconteceu faz 2 anos, na verdade, um fato que aconteceu em 1974. O Ramsés II, ele chegou, inclusive, a ser conhecido, o apelido dele era o Touro do Egito. Porque o Ramsés II, ele foi um cara que, por exemplo, ao longo da vida toda, assim, o Ramsés II, ele governou o Egito durante 67 anos. Poxa, é um baita tempo, não é verdade? Ele, nesses 67 anos, ele, na verdade, ele tinha uma mulher, digamos, ele tinha uma número 1, como a gente diz, mas ele tinha várias mulheres ali na época. Ele chegou a ter
segundo estatísticas comprovadas aproximadamente, ele teve 110 filhos homens e mais ou menos a mesma quantidade de filhas. Então, bota na conta aí mais de 200 filhos. Bom, segundo registros da época, consta que o Ramsés, com 21 anos, ele já tinha 21 filhos. O Ramsés II, inclusive foram feitos há algumas décadas, foram feitos alguns exames de DNA com algumas pessoas, e inclusive ainda há hoje no Egito pessoas que têm um DNA do Ramsés II, para vocês verem, ainda estamos na 23, não saí da 23 ainda estou naquela parte ali do Novo Império, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma reportagem que aconteceu lá em 1974, uma história que aconteceu envolvendo justamente esse cara aqui, o Ramsés II. Vou mostrar para vocês uma reportagem. Essa reportagem é de 2018, mas ela é um caso que aconteceu no ano de 1974, lá no Egito. Assim, gente, a múmia do Ramsés II, ela está no Egito, ela está hoje no Museu do Cairo, mas vou mostrar para vocês uma matéria. É um negócio muito aleatório isso aqui. Vocês não vão acreditar o que vocês veem. Vamos lá. Sim. É isso que vocês estão vendo ali. Múmia de faraó... É fake news, é fake news. Não, essa não é, cara. Não. Múmia de faraó ganha passaporte egípcio para viajar de avião. Olha que loucura. 1974. Diz ali, leis do país proíbem transporte de corpo sem documento. Olha que loucura. Essa aqui, ó. Depois eu mostro ali. Quase 3 milênios após sua morte, o faraó Ramsés II recebeu um passaporte para poder fazer uma viagem internacional. A história curiosa aconteceu em 74, quando a múmia precisava de reparos e precisou de transporte. Vamos abrir aqui as imagens para ver. Essa aqui, então, é a múmia, né? Aqui, ó. O que diz aqui? Sobre a necessidade de passaporte, partiu do governo francês, que tem regras rígidas para o transporte de corpos. Essa é a múmia do Ramsés, certo? Vou passar para a próxima imagem ali, ó, certo? Na época, arqueologistas verificaram uma rápida... Na época, arqueologistas verificaram uma rápida deterioração do corpo dele. Então, ali, né, a múmia, ela estava lá no Cairo, né? Vamos seguindo aqui. Surgiu daí a necessidade de transportá-lo para Paris, porque lá na França o pessoal conhecia das técnicas para conservar as múmias. Porque assim, turma, uma múmia... tem alguém aqui tentando entrar com uma conta aqui que eu não vou deixar entrar. Não vem. Então, o que vai acontecer, certo? Lá em Paris, o pessoal conhecia a técnica de mumificação, certo? Na verdade, assim, as múmias, gurizada, quando as múmias elas permaneceram num estado de conservação, porque elas ficaram fechadas durante milhares de anos. O problema é que quando você tira essa múmia desse local fechado, o ar novo que entra, as bactérias novas que entram no ar, enfim, os vírus que entram, as bactérias, acaba acelerando a degradação dessas múmias. Então, o pessoal precisou levar a múmia para a França, né? Então aqui tá. E aí, pelas regras da França, todos que entram no país devem ter passaportes, vivos ou mortos. Olha que loucura. E aí se chegou nisso aqui, ó. Passaporte. Olha a cara dele, né? A cara bem faceira, né? É a única pessoa que a gente vai ver que tem um passaporte ali, né? Nome Ramsés II, nacionalidade egípcia. Data de nascimento 1303 a.C. Ocupação rei, morto. Então ali está o passaporte ali do Ramsés II. Vamos dar uma continuidade aqui. Aqui, quando chegou à França, inclusive, mais feio que meu bisavô é bom, né? Quando chegou à França, inclusive, foi recebido como um chefe de Estado com honras militares no aeroporto. Na época, fizeram exames para a reconstituição da saúde da pele dele,
segundo pesquisa, ele era ruivo, tinha cabelos ondulados e pele clara. Olha só que exame interessante aqui, ó. Pelos exames também identificaram possíveis problemas de artrite, afinal, ele morreu provavelmente, assim, ó, ele tinha mais ou menos uns 80 anos de idade. Feridas de batalha. É possível que ele tenha morrido de infecção dentária devido a um buraco em sua mandíbula. Que morte bem aleatória, né? Então, hoje é fácil, né, de conhecer. Ramsés II é descrito como o faraó mais importante do Egito. Nem morrer quieto pode. Hoje a tecnologia nos permite descobrir muita coisa sobre o cara, né? Ele governou, desde os 10 anos de idade, ele era general do seu pai, Ramsés I. Tá? Acredita-se que ele viveu 90 anos e viveu num dos períodos mais próximos do Egito. Aqui fala, né? Tem um monte de história aqui sobre a história de um sarcófago, né? Na verdade, uma situação que ela é importante. Isso aqui é uma outra história aqui que aparece aqui. Na verdade, uma informação importante, turma, é que depois de um tempo não dava mais para construir pirâmides, era um processo muito longo, então a gente vai ver mais tarde que vários faraós, inclusive o Ramsés II, eles vão começar a ser sepultados numa região mais ao sul do Egito, numa região conhecida como o Vale dos Reis. Nesse Vale dos Reis foram construídos vários túmulos, certo? Então há vários faraós enterrados, vários faraós que foram sepultados lá, mas que ao longo desses milênios, eles acabaram, enfim, as tumbas acabaram sendo vítimas de saques, porque era comum na época os faraós serem sepultados junto a seus pertences. Então aconteceu que muitos desses pertences, muitas joias, muitas coisas, porque assim, ó, os egípcios acreditavam numa vida após a morte, então por isso que havia eles haviam desenvolvido ao longo de sua história as técnicas de mumificação, então foi isso que acabou acontecendo ali. Bom, o que acontece? Depois da morte do Ramsés III, que é um dos vários filhos do Ramsés II, disputas internas e invasões levaram à dissolução do Egito, do Império, no caso do Novo Império. E aí nós vamos chegar no chamado terceiro período intermediário. Deixa eu só reespelhar ali novamente para vocês. O terceiro período intermediário, que é o período do ano 1069 até o ano 525 a.C., ele é marcado pela fragmentação política e a conquista do Egito pelos núbios, né? Então os núbios, aqueles que uma época eles foram dominados, né? Depois eles acabaram sendo invasores, dominadores do Egito, que é o chamado período. A gente chama de terceiro período intermediário, mas aqui num outro livro que eu tenho, fala sobre Baixo Império, é uma outra denominação aqui também desse período. Bom, esse período, ele é um processo de desagregação do sistema sob a pressão de sociedades escravistas, como os gregos, e dos problemas internos de organização econômica. Isso que a Michele falava, né, Sharon, de colocar comidas e coisas que eles gostavam, realmente, há várias tumbas, a mais famosa, digamos que uma das poucas tumbas que foi preservada até o começo do século XX, foi a do Tutankhamon, que foi o faraó jovem, que morreu com pouco mais de 18 anos, foram encontrados junto à tumba do faraó Tutankhamon, inclusive muitos brinquedos foram encontrados. Então aqui, das poucas tumbas que conseguiram chegar até o século XIX, século XX, a do Tutankhamon, ela foi aquela que foi, digamos que foi a que mais foi encontrado artefatos. Então, por exemplo, eu estava vendo ali a história de uma... não me lembro se é a do Quéops, do Kéfren ou do Miquerinos, que inclusive na tumba de um desses três, que era uma pirâmide, do lado de fora de uma dessas pirâmides, foi encontrado, preservado, um barco. Sim,
Um desses faraós gostava tanto de navegar pelo rio Nilo que os arqueólogos posteriormente encontraram um grande barco, e aí eles fizeram, inclusive os arqueólogos posteriormente, eles reconstruíram o barco com as peças, porque esses barcos eles não usavam pregos, eles usavam cordas, e essas cordas, com o passar do tempo, elas se decompuseram, e aí então eles conseguiram fazer uma reconstrução, daí eles puderam ter uma base de como que eram as embarcações dos barcos. É uma história muito legal. A história do Egito ela é muito ampla, ela daria para a gente ficar aqui falando sobre isso aqui mais umas 2, 3 semanas, porque é um tema bem amplo, enfim, vocês podem olhar aí os documentários depois. Bom, esse período final do ano 1069 até o ano 525, eu tenho aqui algumas citações que aparecem aqui. Bom, a cheia do Nilo não tinha chegado a tempo durante 7 anos. O cereal escasseava, os grãos mirravam, ou seja, ficavam escassos, só havia alimentos em pequena quantidade, todos se achavam privados dos seus rendimentos. Chegava-se a não poder andar. As crianças choravam, os jovens estavam desanimados, os velhos tinham o coração triste, sentados no chão, de pernas cruzadas, as mãos contra o peito. Mesmo os nobres experimentavam necessidades. Os templos fechavam-se, os santuários cobriam-se de poeira. Em resumo, tudo o que existe vivia na aflição. Com a perda das possessões asiáticas no período intermediário, ao mesmo tempo em que diminuíam os tributos estrangeiros, a aristocracia militar e os sacerdotes aumentaram a exploração dos camponeses e dos escravos. É brincadeira, né? Assim, ocorreram diversos distúrbios e revoltas em todo o país. As revoltas camponesas enfraqueceram ainda mais o Estado egípcio, favorecendo as invasões dos líbios, dos núbios e principalmente dos assírios, que foram aqueles povos que a gente estudou na semana passada, quando nós estávamos falando da Mesopotâmia. Os assírios que ocuparam parte do Egito no ano 671 a.C., sendo, porém, expulsos logo depois pelo governante de Sais, um cara chamado Psamético, que se tornou faraó, estabelecendo a capital na cidade lá uma cidade mais ao norte ali do Egito. Uma fase de curta independência e surgimento do poder real, mas a superexploração a que eram submetidos camponeses e artesãos os arruinou, e com o tempo o Egito ficou tão debilitado que não pôde mais se opor aos inimigos externos. E aí, no ano 525 a.C., na Batalha de Pelusa, o faraó Psamético III foi derrotado pelos persas comandados por Cambises e o Egito perdeu sua independência. Turma, então, diz ali que no caso, o Egito foi incorporado ao Império Persa em 525, Cambises era o filho do imperador Ciro da Pérsia, a gente vai estudar mais adiante, e foi conquistado o Egito no ano 333 pelo macedônico Alexandre. Alexandre, que é conhecido na história como Alexandre o Grande, mas que de grande ele não era grande, ele tinha 1,60 m, era um homenzinho baixinho, enfim. O Alexandre o Grande não é o tal que a gente usa o termo Alexandre o Grande, mas que não era grande. Tá? Bom, então aqui, visto essa parte, a gente viu, claro, e aí depois, no ano 333 foi conquistado pelo Alexandre, mas o Alexandre não conseguiu aproveitar muito o seu domínio, porque 10 anos depois o Alexandre morreu. A parte do Egito, o Egito, a parte do Império do Alexandre, acabou ficando nas mãos de um dos seus generais, um cara chamado Ptolomeu. Em 323 iniciou a chamada dinastia Ptolomaica, que durou até o ano 30 a.C. A dinastia Ptolomaica, que na verdade ela é uma dinastia de faraós de origem grega, tá, turma? A dinastia Ptolomaica, ela teve como última rainha a Cleópatra, aquela famosíssima Cleópatra, enfim, que teve a Cleópatra que chegou a ter um filho com o general romano Júlio César, depois teve um envolvimento com o general Marco Antônio, mas que depois ela acabou tirando a própria vida para não se entregar para os romanos, isso era o ano 30 a.C., e
depois do ano 30 a.C., o Egito virou parte de Roma, do posterior Império Romano. E aí ficou sob o Império Romano até o ano 400 a.C., quando acabou caindo. Bom, enfim, essa parte mais adiante vocês não precisam saber. É que eu gosto dessa parte da história e eu acabo, às vezes, exatamente, tem coisas que a gente nem fazia ideia que existia aqui. A gente sabe que a história, eu gosto de estudar essa parte da história, porque ela é uma história que ainda está sendo construída, a história do Egito, porque a cada pouco se descobre muita coisa, mesmo que tenha se perdido muitos artefatos ao longo desses anos, a história do Egito ela ainda segue sendo escrita justamente porque vem se descobrindo coisas novas. Tá, turma? Então, agora a gente pode passar para a próxima parte aqui da aula, para falar sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia, ela era uma sociedade bastante complexa, né, turma? A sociedade egípcia, essa sociedade, ela tinha no topo, então, obviamente, o faraó, era a pessoa mais importante, o faraó e a família. Aí, ó, as famílias. Bom, o faraó, ele era o mais importante, página ainda na 23, tá, Cássia? Ainda estamos na 23, parte de sociedade e economia. A gente segue na 23 porque essa parte aqui dos impérios é uma parte mais longa. Seguimos na 23, não mudamos de página. No topo da hierarquia, então, o faraó e sua família, assessorado pelos funcionários públicos, pelos altos militares e também os escribas. Os escribas, eles eram as pessoas que dominavam a arte de escrever. Por isso, escreva, certo? Entre suas atividades, então ali o faraó tinha em princípio todos os poderes de decisão sobre a sociedade e todos os recursos materiais do país lhe pertenciam. Então ali no caso usou país, mas é o reino, enfim. Entre suas atividades, as de maior destaque eram comandar as tropas, em razão do seu caráter divino, assegurar a ordem cósmica por meio de ritos e celebrações religiosas. Aqui, turma, uma informação que ela é importante. Então, o Egito, pelo faraó ter um poder não só político, mas também religioso, o Egito também ele é caracterizado por ser uma teocracia. Certo? Então, o poder emanava, digamos, de Deus. Bom, o que a gente pode falar aqui? O grupo mais poderoso social e politicamente, depois do faraó e da família, eram os sacerdotes. Tá, gente? Os sacerdotes, no caso ali, incluíam mulheres sacerdotisas, e dividia-se em diversas categorias. Os sacerdotes eram muito cultos e respondiam pela administração dos templos e as festas religiosas. Não pagavam impostos e alguns enriqueciam com a realização de negócios particulares associados ao trabalho nos templos. Bom, turma, uma informação importante que eu não falei para vocês, que a gente vai ver mais adiante, é que, por exemplo, quando o faraó Amenófis IV introduziu o culto a um só Deus, por que ele fez isso? Porque ele desejava diminuir a influência, diminuir o poder dos sacerdotes naquele momento da história do Egito. Os sacerdotes eles tinham muito poder, um poder até muitas vezes batendo parelho com o do faraó. Então isso é uma informação aqui que também ela é importante falar aqui. Logo abaixo dos faraós, então, ali e dos altos funcionários do Estado, então, nós temos os escribas, que estavam entre os poucos que sabiam ler e escrever. Aliás, na verdade, os escribas, normalmente o filho do escriba, ele também aprendia a ler, porque o filho do escriba o iria suceder posteriormente na estrutura social do Egito. Os escribas eram responsáveis por arrecadar taxas, fiscalizar construções, distribuir recursos, registrar contratos, testamentos, inventários e outras funções públicas. Então, ali no topo, a gente já falou, a gente chegou até os escribas. Também aparece aqui o grupo dos guerreiros. Bom, é importante, se você tem um império, se você tem um território grande e que
que pretende ser expansionista, os guerreiros também são uma classe muito importante. Os guerreiros formavam a tropa de elite do faraó, encarregados também da sua guarda e da sua família. Esses três grupos, então, compunham a elite social egípcia e eram eles que controlavam a administração estatal. Apesar de existir a possibilidade de ascensão social, ela era bem restrita. Na verdade, pegando aqui novamente um fragmento do História Geral da África, por isso que depois eu vou mandar para vocês o link para vocês acessarem esses materiais, a gente vê que a ascensão social ela era pouco provável. Então, assim, dificilmente um camponês ou um escravo mudava de nível, dificilmente isso acontecia. Dificilmente um artesão ele poderia virar um alto funcionário do Estado, por exemplo. Diz ali, ó. As listas de títulos e as genealogias mostram claramente que não havia uma casta de escribas distinta da casta de guerreiros ou sacerdotes. A classe dirigente era única e se confundia com os quadros administrativos. Em geral, todo bom estudante podia ocupar um cargo e ascender na carreira se sua competência e dedicação o distinguissem perante o rei, teoricamente o único juiz em matéria de promoção social. Mas era normal transmitir-se aos filhos pelo menos parte das funções, e não devemos dar muito crédito a uma retórica que se apressa, em representar todo funcionário como alguém que o rei tirou do nada. Não, né? Assim, o rei de repente, você vai ser meu funcionário. Não, isso não funcionava sempre assim. Bom, turma, seguindo ainda para falar na base social, e aí eu vou pedir para vocês irem lá na página 24, que ela é bem importante, a base social egípcia. Bom, o que vem abaixo, então, ali da sociedade? A elite egípcia, ela era uma pequena parcela da sociedade. O grosso mesmo estava embaixo. A maioria da população, 80%, camponesa. Os camponeses trabalhavam na agricultura, na criação de animais. O trabalho agrícola era realizado seguindo o regime das cheias do Rio Nilo. Entre novembro e fevereiro, os camponeses semeavam a terra e de abril a maio realizavam a colheita. Então, aqui, para nós fazer uma linha de tempo aqui para a gente entender, só para nós nos situarmos aqui. As cheias do Nilo, elas são de julho a outubro, certo? Então, de julho a outubro, o rio está cheio e aí é o período que acontece a fertilização do solo. Quando baixa o nível do rio lá em outubro, início de novembro, vamos ver aqui, entre novembro e fevereiro era a semeadura, e então de fevereiro até abril a planta crescia, e de abril a maio era feita a colheita. Então era assim que funcionava, assim que a vida seguia o seu eterno ciclo lá nas margens do rio Nilo. Na época das inundações e nos demais períodos do ano, com menos atividade nos campos, os trabalhadores eles eram empregados em outras tarefas, como essa de construção e reparação de templos, palácios e monumentos. Na verdade, gente, esse trabalho, isso é uma informação importante, esse trabalho ele era compulsório, ele era obrigatório dos camponeses. Esse trabalho era justamente o imposto que os camponeses pagavam para os governantes. Então, aqui no caso, os egípcios eles pagavam imposto sob forma de trabalho compulsório. Então, ali, aqueles 3 meses do ano que tem aquela folga ali, digamos assim, na lavoura, vai trabalhar nessas grandes obras aí que a gente viu. Bom, e por último, também aqui a gente vai falar do trabalho dos artesãos, que é importante. Os artesãos eram uma categoria profissional numerosa, com pedreiros, carpinteiros, construtores de barcos, oleiros, ceramistas, escultores, pintores, entre outros. O que é um oleiro, gurizada? É o cara que trabalha na olaria, produzindo tijolo. Isso é oleiro. Esses ofícios eram hereditários, por isso havia famílias inteiras de artesãos dedicados a uma única atividade. Então, porque assim, para tu construir um barco, tu tem que dominar uma arte, certo? Os barcos antigamente eram feitos de madeira, só que a madeira, para você fazer aquela curva na madeira, tu tem que dominar um conhecimento. Então, é um trabalho de um artesão. Sim, o construtor de barco também é um artesão. O trabalho dos comerciantes garantia aos egípcios produtos importados, como madeira da Fenícia, para fazer navios e móveis, metais como cobre e estanho,
originários da Núbia, importantes para a confecção de armas. E, bom, os escravos, que é uma base bem pequena, página 24, seguimos, sim. Os escravos, eles geralmente eram estrangeiros aprisionados nas guerras, então escravos vinham da Núbia, escravos vinham da Palestina, da Fenícia, da Síria, mas não eram escravos ali do Egito mesmo, certo? Constituíam a camada social mais explorada. Então essa ideia de escravidão associada à exploração, vocês estão vendo ali que é uma situação muito antiga aqui da história. Bom, turma, agora vem uma parte bem curiosa, e essa é uma parte que pouco aparece nos materiais aqui, é a dieta egípcia, certo? A dieta egípcia ela é um fato bem interessante. Aliás, eu tenho outro material bem interessante para mandar para vocês depois, eu vou colocar lá no grupo. Vou colocar, na verdade, eu vou postar isso tanto no Uno quanto no grupo que a gente tem. É um pequeno material, é um material já antigo, chamado assim, ó, Como Seria Sua Vida no Antigo Egito. Ele é um livro, um livro produzido no final dos anos 80, década de 90, é um livro cheio de imagens, cheio de gráficos, cheio de representações, é muito bom, esse material dá para vocês entenderem como que seria a vida de vocês, dependendo da classe social que vocês pertencessem. Se você fosse faraó, a tua vida era desse jeito, se fosse um camponês era desse jeito, se fosse de um artesão era desse jeito. É um material muito legal, um material que assim, ó, ele é para todas as idades, tanto para criança, quanto para adolescente, para adulto. É um material bem bacana que depois eu vou mandar lá para vocês. Bom, a dieta egípcia, isso é uma parte legal. As pinturas em murais e os objetos encontrados nos templos e sepulturas revelam que o pão e a cerveja eram elementos básicos da dieta egípcia na antiguidade. Pão e cerveja. Parece a dieta de muita gente aí que nós conhecemos. Ambos os alimentos eram feitos com trigo e cevada. Na verdade, o trigo e a cevada são cultivares muito parecidas. Inclusive, dá para você plantar trigo e cevada na mesma época do ano. Que possuem um grande teor nutricional. Para a produção da cerveja, isso, a cerveja ela engorda, então a cerveja ela dá, que nem dizem alguns, a cerveja dá sustância, então realmente, os cereais eram misturados com levedo e água e após a fermentação, a bebida era finalizada com ervas ou tâmaras. Os egípcios também consumiam rabanete, pepino, alho, cebola, leguminosas, fava, ervilha, grão de bico e frutas, em especial uva, tâmara, figo e melão. Gente, então, é uma dieta bem interessante, a dieta egípcia. É uma dieta até, digamos assim, bem saudável aqui no caso. A carne de bovinos e caprinos era consumida principalmente pelos mais ricos e para adoçar certos alimentos e bebidas, eles usavam mel. Então, o mel aqui, ele é um alimento também, na verdade, o mel ele é um alimento que os homens já sabem a técnica de produzir há muito tempo. Então, o mel das abelhas ele é usado já há muito tempo pela humanidade. Bom, turma, então aqui, ó, inclusive há uma sugestão aqui sobre história da cozinha faraônica, a alimentação no Antigo Egito. Eu não li esse livro ainda, vou falar a verdade para vocês, mas tenho curiosidade. Vamos ver aqui então. Outros aspectos do cotidiano. E, aliás, nesse livro, Como Seria a Sua Vida no Antigo Egito, que eu vou mandar para vocês depois, fala sobre esses outros aspectos do cotidiano. Espera um pouquinho, deixa eu passar aqui. Não, ainda não. As casas eram construídas em locais elevados para não serem atingidas pelas cheias do Nilo. Então, os caras eram espertos. Os mais pobres moravam em casas pequenas feitas de barro, junco e madeira, praticamente sem mobília. As famílias ricas moravam em casas construídas com tijolos de barro, colunas de pedra e telhado de madeira, com vários cômodos e ricamente mobiliadas. Nas áreas urbanas, as casas eram próximas umas das outras, e as mais ricas tinham geralmente mais de um andar. No campo, os nobres mandavam construir residências amplas, com jardins, pátios e várias dependências. As roupas dos egípcios eram geralmente feitas de linho. Porque assim, turma, o Egito é muito quente, então não dá para você querer botar uma roupa muito quente no Egito.
Grande parte da população não usava peças tingidas, apenas decoradas com pregas. Só os mais ricos vestiam roupas tingidas e usavam joias. Os homens usavam uma espécie de saia e as mulheres vestidos longos. As crianças frequentemente ficavam nuas e tinham a cabeça raspada para facilitar a higiene, certo? Aquela questão ali, literalmente, piolho. A natação, a caça e a luta eram esportes populares no Antigo Egito, os jogos de tabuleiro também eram muito apreciados, brincadeiras com bola de couro, carrinho, peão, boneco e diversos outros tipos de brinquedos. Então, né, gente, na verdade, essa questão dos brinquedos, justamente uma grande fonte, uma comprovação desses brinquedos foi justamente a descoberta do túmulo do faraó Tutancâmon, foi no ano 1922 que foi descoberto o túmulo do faraó Tutancâmon, para vocês terem uma ideia de tão pouco tempo que essas informações nos chegam aqui. Aliás, turma, contar um pouco dessa história do túmulo do faraó Tutancâmon, que aconteceu o seguinte, deixa eu tomar uma água e eu vou contar para vocês. Bom, a história é a seguinte, o túmulo do faraó Tutancâmon, ele ficou mais ou menos uns 3.000 anos, mais de 3.000 anos fechado. Bom, no dia que abriram o túmulo do faraó, abriram lá, aquele local ficou fechado durante muitos anos, certo? Quando eles abriram o túmulo, saíram alguns gases, enfim, do local fechado, beleza. E aí, o que aconteceu? Todas as pessoas, quando elas abriram aquele túmulo, elas não usavam máscara para se proteger, máscara de proteção, máscara respiratória. O que aconteceu com todas as pessoas que entraram no túmulo? Todas elas morreram. Na época, isso acabou gerando um boato, né, uma lenda de que se as pessoas se alguém abrisse o túmulo do Tutancâmon, todo mundo morreria, uma maldição era uma maldição para quem profanasse o túmulo. Bom, turma, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que um local fechado durante milhares de anos, como foi aquela tumba, isso ajuda a proliferar fungos, e esses fungos, muito tempo concentrados, quando uma pessoa vai e respira aqueles esporos, daqueles fungos, aquilo entra no teu sistema respiratório e tu morre asfixiado. Então, na verdade, as pessoas que morreram as pessoas que entraram na tumba do Tutancâmon, elas morreram por causa disso, elas morreram de asfixia porque o seu sistema respiratório foi tomado de fungos. Isso é óbvio. Então, é por isso que hoje arqueólogos, quando eles encontram algum túmulo, algum local e vão abrir, eles precisam usar máscara de proteção respiratória enfim, uma máscara que protege todo o rosto para evitar essa contaminação. E aí, enfim, para poder depois registrar o resto das coisas. Bom, então aqui, turma, agora a gente vai entrar... uma informação importante que vai aparecer mais adiante no material de vocês, é que na sociedade egípcia, as mulheres, elas tinham o mesmo status que os homens, certo? Então, inclusive, na história do Egito, teve várias mulheres, teve inclusive 3 mulheres que foram faraós, a Sobequenefro, a Hatshepsut e a Tauser, e inclusive teve uma que ela não chegou a ser faraó, mas ela era a favorita do Ramsés II, que foi a Nefertiti. Então, assim, se vocês pesquisarem a história do templo de Abu Simbel, que fica numa região mais ao sul do Egito, quase na fronteira do atual Sudão, a cidade de Assuã, o Ramsés II mandou construir um templo ali e aparece na frente do templo a estátua dele e do outro lado a da Nefertiti. Então, aliás, a história desse templo de Abu Simbel, gurizada, há mais ou menos uns 60 anos atrás, o governo egípcio decidiu construir uma hidrelétrica no Rio Nilo, lá na cidade de Assuã, só que a barragem para a formação dessa hidrelétrica, ela acabaria inundando o templo de Abu Simbel, certo? O que o governo egípcio fez? O governo egípcio pediu ajuda
e várias nações do mundo mandaram pessoas lá para o Egito para literalmente desmontar o templo de Abu Simbel, cortar ele em partes e construir uma montanha artificial um pouco mais para cima da margem da onde passava a barragem, daí recortou em blocos e construiu e reconstruiu mais para cima. Então, se vocês pesquisarem como Templo de Abu Simbel, vai aparecer lá, inclusive eu sugiro para vocês, a história desse resgate aí, ela tem alguns documentários aí no YouTube, vocês podem procurar da reconstrução do templo de Abu Simbel, que é uma história bem interessante. Imagina, os caras, depois de 4, 5 mil anos, o pessoal literalmente cortar tudo e construir mais para cima. Na época, isso foi nos anos 60, 63, 64, teve equipe de arqueólogos dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Cuba, da França, enfim, foi uma operação mundial para ajudar a salvar a história, né, gente? A história do Egito, ela é uma história bem ampla, que ainda está sendo reconstruída, que nem eu disse para vocês. Agora, nós vamos entrar nessa parte que eu havia falado aqui para vocês. A religião no Egito Antigo. Bom, turma, a religião, ela tinha um aspecto muito importante na história do Egito. Bom, aqui a gente vai ver que as características principais da religião... Página 25. Agora nós estamos na página 25. As características principais da religião egípcia era o politeísmo, ou seja, acreditar em vários deuses. E a crença na vida após a morte. Para os egípcios, todos os elementos da natureza eram manifestações de divindades. Por exemplo, o deus Ra era o sol. Deus Ra, como diria o Sérgio Malandro. Deus Ra era o sol. Deus Geb, a terra. Rapi, as cheias do Nilo. Shu, o ar. E Nut, o céu. Certo? Nut é o céu. Então, né, o Sérgio Malandro é fã do deus do sol, do deus Ra. Brincadeira, tá? A religião influenciava... e outra coisa, os deuses egípcios, eles podiam ter forma humana, certo? Como é que Deus, forma humana, forma antropomórfica, forma animal, que foi a forma zoomórfica, ou seja, um deus totalmente em forma animal. Por exemplo, Bastet, normalmente a deusa Bastet, ela é representada apenas na forma animal, na forma de um gato, certo? Sim, os egípcios gostavam de gatos também. Ou a combinação das duas, a forma antropozoomórfica, que nem eu citei para vocês no começo da aula. O Horus tinha um corpo de homem e uma cabeça de falcão. Você tem lá o Anubis, que tinha uma forma de cabeça de chacal e corpo humano, e tinha um outro deus lá do egípcio, na verdade uma deusa ligada à fertilidade. É uma coisa bem bizarra, tipo, uma parte é hipopótamo, a outra parte é jacaré. Enfim, na verdade, se vocês forem analisar, os animais representados na mitologia egípcia são todos os animais que os egípcios conheciam ali na volta. Falcão, chacal, gato, hipopótamo, crocodilo, enfim, os principais animais. E essa parte aí acho bravo, né? Mas enfim. 20 caixões selados lá, eu não vi essa parte, na verdade, ainda, Larissa, essa parte dos 20 caixões. Como eu falei para vocês, turma, até hoje se descobrem coisas novas do Egito, mesmo com esses últimos anos, não sei se vocês sabem, mas desde 2012 o Egito ele passa por uma grande instabilidade política. Na verdade, o Egito, desde os anos 50, ele teve governos ditatoriais que até conseguiram dar um certo controle sobre a questão arqueológica, mas de 2012 para cá, o Egito tem sofrido muito com a questão dos furtos, dos roubos a sítios arqueológicos. Então, está havendo um certo descontrole quanto a isso na história dessa civilização. Isso é uma coisa bem importante. Bom, então o que acontece? A religião egípcia, ela influenciava praticamente todas as dimensões da vida egípcia. A arte, a medicina, a literatura, até o governo era influenciado. E durante todo o Antigo Império, os egípcios acreditavam que apenas o faraó teria outra existência após a morte. Os ritos funerários serviam para preparar o morto para a vida no outro mundo, provendo de tudo o que fosse necessário.
No período do Médio Império, o culto aos mortos e a crença na vida após a morte passaram também a ser compartilhados por todos os egípcios. E eles acreditavam que deviam ser fiéis à justiça e às leis divinas, pois seriam julgados pelos deuses antes de iniciar uma nova existência. Gente, na verdade, essa questão do Egito, da vida após a morte, isso era muito levado em consideração, principalmente porque os corpos que eram sepultados diretamente na areia do deserto, eles tinham um processo de decomposição mais lento. Então, isso levava aos habitantes daquela região a acreditarem que os deuses estavam sendo muito bons com eles, porque... Não, na verdade, assim, ó, não, Cássia, o catolicismo é uma religião muito depois do Egito, tá? A religião católica, ela vai surgir lá depois. A religião católica, ela tem menos de 2000 anos, certo? Então aqui não, aqui nem se passava por isso, tá? A tua pergunta ela é pertinente, a tua pergunta é válida, tá? Sim, nessa época, os deuses egípcios, não, essa questão de monoteísmo, na verdade, ela só foi criada naquele único período do faraó Amenófis, por causa de uma questão com os sacerdotes, certo? Os outros deuses eles esconderam as estátuas dos outros deuses, mas logo depois que o Amenófis morreu, que assumiu o Tutancâmon, os outros deuses foram reincorporados à mitologia egípcia, tá? Então aqui, turma, como eu falei para vocês, os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. E por acreditarem nisso, eles buscavam maneiras de preservar os corpos para a outra vida. E assim é que os egípcios foram desenvolvendo a técnica da mumificação. Eu quero mostrar para vocês agora um slide que eu separei aqui. Espera um pouquinho. Esse slide que eu quero mostrar para vocês é uma imagem, na verdade, é só uma imagem que eu quero ampliar aqui para vocês. Ela não está muito nítida, mas para o meu propósito aqui ela vai servir. Espera um pouquinho. Nós temos tempo ainda. Aqui, ó. Espera aí. Aqui. Gente, esse tema é tão bom que eu nem cheguei no final ainda e ainda falta... Nem cheguei no final, a gente está quase no final da aula e eu ainda não consegui trabalhar tudo que eu queria mostrar para vocês. Bom, nesse esquema, a gente tem aqui, nesse infográfico, mais ou menos como que se dava o processo de mumificação, né, turma? A técnica, como vocês estão vendo no livro, ela variava de acordo com os recursos e a camada social do defunto. A forma mais elaborada era feita, de modo geral, conforme o seguinte padrão. Primeiro, você fazia uma limpeza geral. Não está nítido ali, tá, turma? O corpo era levado para tendas ao ar livre, em um lugar chamado, não dá para ver ali, local de purificação, na margem do rio Nilo. Bom, o que acontece? Ele passava por uma limpeza, primeiramente, né, a lavagem do corpo com água e essências aromáticas, a retirada do cérebro pelo nariz. Sim, gente, o cérebro, na verdade, o que acontece? Normalmente, hoje, a gente faz um corte na cabeça para tirar o cérebro. O que os egípcios faziam? Eles pegavam um gancho e enfiavam pelo nariz. Eu não vou fazer isso aqui para vocês, tá, gente? Mas enfia um gancho pelo nariz e vai tirando o cérebro. Afinal, turma, por que... Nossa, professor, alguns de vocês podem pensar, tá, professor, mas não doía tirar o cérebro de uma pessoa? A pessoa está morta, a pessoa vai reclamar de dor aonde? Né? Bom, então, retira o cérebro pelo nariz com pinças de ferro e o descartavam. Porque assim, ó, o cérebro, gurizada, é água, certo? Uma boa parte, acho que 70% do cérebro é água. Então, você tira lá o fantasma depois, né? Você tirou o meu cérebro. Tira o cérebro e bota fora. Depois retiravam outros órgãos, as chamadas vísceras, né, um corte lateral pela altura do abdômen, e o colocavam em vasos canopos, que eram deixados ao lado do sarcófago. Então, pulmões, vísceras, tudo aquilo que vocês estão vendo ali no desenho era feito. O coração era considerado pelos egípcios o centro da inteligência e força vital dos indivíduos, e por isso, geralmente, o coração ficava no corpo.
Não, isso não está no livro. Na verdade, o coração, essa parte está ali na mumificação, ó, tá? A parte, vocês têm ali no livro um pouco do processo da mumificação, na página 25. O coração era considerado o centro da inteligência e força vital dos indivíduos e permanecia no corpo. Após a retirada dos órgãos internos, o corpo era coberto por um sal conhecido como natrão, que é aquilo que vocês estão vendo ali na imagem 4. Então enchia o cara de sal até as entranhas e permanecia assim por 40 dias até desidratar. Ou seja, turma, o sal, na verdade, o corpo da pessoa mumificada, ele virava um charque. Vocês aí que gostam de comer charque, carne de sol, o charque o charque nada mais é do que a carne que tu bota sal para desidratar e fica a carne seca. Bacalhau, charque é carne seca. Passa por um processo de mumificação, dá para dizer assim. É repugnante mesmo, Siqueira. É meio repugnante o processo, mas é assim que se faz. Bom, o que acontece? Passado esse período... realmente, as carnes, o processo de algumas carnes aí é bem repugnante. Passados os 40 dias, na verdade, o período era 40 e, dependendo de alguns casos, até 60 dias, certo? Realmente, tem pessoas que nunca mais comem charque depois de descobrir como é que é feito. É assim, turma, enche de sal e desidrata, certo? Justamente porque as pessoas eram mumificadas, justamente porque se acreditava que daqui a um tempo, quando a alma reencarnasse, ela reencarnaria nesse corpo mumificado. Entendem? Então é por isso que eles preservavam o corpo mumificado, porque se acreditava que a alma ela reencarnaria no futuro. E aí aquele corpo, claro, né, que imagina um corpo, é só um corpo só com um coração, sem cérebro, um corpo sem pulmão, é bizarro. Hoje a gente analisando isso com o olhar de hoje, é bizarro isso de pensar, nossa, os caras zumbi ali. Não, né, gente? Então, muitas pessoas quando descobrem como que as coisas são feitas, elas mudam os hábitos. Isso é fato, gurizada, isso é muito fato. Bom, então, passado esse período, o corpo era lavado com óleos aromáticos, goma arábica e cominho. É temperado ainda. E depois coberto com betume, que é um líquido, é um piche, na verdade. Depois passa um piche, certo? Finalmente era enrolado em bandagens de linho fino, entre as quais eram colocadas joias e amuletos para protegê-los. E aí depois era colocado num sarcófago de madeira simples ou num sarcófago enfeitado de ouro. Poucos egípcios podiam arcar com esse processo. Assim, esse processo que a gente está vendo ali, ele era um processo para muito poucos. Imagina, você preparar um corpo, todo o processo dava mais ou menos 70 dias. Imagina você esperar 2 meses para sepultar o teu parente ali, ó. Claro que hoje, gente, há técnicas de conservação dos corpos mais modernas. Hoje há, por exemplo, existe uma técnica mais moderna chamada de embalsamento, que é diferente. Hoje você retira o sangue da pessoa, você injeta no lugar do sangue um produto tipo um bálsamo, e aquilo vai, na verdade... Não que vá conservar o corpo, mas vai retardar o processo de decomposição do corpo. Sim, existe um processo, o embalsamento é isso. Esse processo, o embalsamento, ele é usado principalmente, por exemplo, uma pessoa morre num lugar bem distante e depois vai ser sepultada no seu local de nascimento, e aí dá tempo de sepultar a pessoa assim que ela comece a estourar, a se decompor. É um processo caro, tá, turma? Bem, poucos egípcios arcavam com esses custos. O corpo dos pobres simplesmente era envolto numa mortalha de linho e depositado nas areias do deserto para que a aridez do ambiente o conservasse. Então, vocês percebem que o processo ele é bem diferente de um lugar para o outro. Então, aqui, deixa eu fechar essa parte aqui do Egito, que eu não vou mais mostrar, tá? Agora, vamos voltar lá para o final. Estamos quase nos encaminhando aqui. Vamos seguir aqui adiante. Cadê aqui? Vamos lá, 11h51. A fome está começando a bater em mim aqui também. Se vocês estão com fome, imagina eu, tá? Bom, como eu falei para vocês, durante um breve período da história,
durante um breve período da história egípcia, se instituiu o monoteísmo, embora a religião fosse politeísta. Durante o Novo Império, os sacerdotes tinham muita influência, e para combater essa influência, o Amenófis IV, que governou o Egito durante 53 anos, promove uma reforma religiosa que estabelece o culto monoteísta ao deus Aton, o deus do sol, né? O deus Sol, ou o deus Ra. E o faraó passou a ser considerado o único intermediário entre a divindade e os homens. Após a reforma religiosa, o Amenófis troca de nome, vira Akhenaton, e ordenou a construção de uma nova capital, Akhetaton. Nossa, mãe do céu, que autoestima, né? Olha o quanto tempo a pessoa perdia construindo coisa nova por pura vaidade. Que galera vaidosa. Bom, né, gente? Se você olhar, os egípcios passavam maquiagem no olho, os egípcios se comunicavam com desenhozinhos, né? Tipo os emoji de hoje. Os egípcios gostavam de gatos. Aliás, falando sobre mitologia egípcia, acho que alguns de vocês aqui já devem ter assistido e talvez nunca tenham feito a relação com aquele desenho dos anos 80, Thundercats, certo? Se vocês olharem, entenderem um pouco, certo? O vilão do Thundercats é o Mun-Ra. Ele foi criado pelos Thundercats, pelo Balão Mágico e pelo outro lá. Mas vamos assim, ó, deixa eu comentar sobre os Thundercats. O Thundercats os gatos mutantes de cueca. Realmente, né? Se você olhar lá no Thundercats, são tudo felino, né? Tem o Tigra, o Lion, né? O Snarf, Lion! O Snarf, aquele gato gordão, né? Parece uma das minhas gatas. Eu sou bem mais fã do Balão Mágico do que dos Thundercats. Mas o Balão Mágico era um programa, né, que dava, né? Mas o Thundercats, então, se você for olhar, o vilão é o Mun-Ra, que é uma múmia, certo? E aí ele tem aquela forma mais decadente, né, mais magrinho, e aí quando ele... Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o ser eterno. Então, aí ele virava aquela parte monstrona, né? E virava, enfim, né? O Thundercats, ele é baseado numa mitologia egípcia, porque segundo também consta, os gatos, eles eram considerados os protetores do mundo dos mortos. Então, não sei se alguém assistiu aquele filme não muito antigo chamado A Múmia, com o Brendan Fraser, certo? E aí tem uma cena de uma múmia que ressuscita, e aí a múmia vê um gato, e ela sai correndo, ela vira pó, dissolve, né? Então, quando ele mostra o gato... Esse filme é muito bom, então ali a gente vê que, na verdade, também a importância dos gatos na história do Egito, ela vem principalmente porque, bom, os celeiros, onde eram armazenados os grãos, isso atrai muitos ratos. E aí, esse de 2017 do Tom Cruise eu assisti, mas não, no caso é o outro... a múmia era bonita. Mas eu estava lembrando aqui que, por exemplo, como tinha muitos grãos armazenados, os grãos acabam atraindo os ratos. E para que melhor caçador de rato do que os gatos? Então é por isso que os egípcios tinham essa admiração aqui pelos gatos, né? A múmia no filme A Múmia também, do filme do Brendan Fraser, mais antigo, também era um cara todo, né? Não me lembro de que faraó que é aquilo, mas enfim, na verdade é uma ficção aquela história, mas isso nos ajuda a entender, então, essa questão, né, da mitologia egípcia, da religiosidade egípcia, da importância dos animais ali, enfim. E só para nós fechar essa parte aqui, então, da religião no Antigo Egito, a construção da cidade e a implementação do culto a Aton desviou recursos do império que não conseguiu impedir novas invasões estrangeiras e, logo depois, os sacerdotes se revoltaram e o culto a Aton se esvaziou. Eu não me lembro aqui agora, deixa eu pesquisar aqui a múmia. Vamos pesquisar aqui a múmia. Peraí, a múmia. Tem aqui 1999. 1999, esse filme que eu citei para vocês, que é bem no começo, 1999, então tem 21 anos esse filme, certo? Esse filme, ele passava muito... O nome do filme é A Múmia mesmo, tá? O nome do filme é A Múmia, para vocês pesquisarem, é A Múmia e coloquem 1999, certo? É um filme de 2 horas e 5 minutos.
segundo a história aqui, 1923, um grupo de arqueólogos explora o Egito, descobre o corpo mumificado de Imhotep. Na verdade, assim, ó, na história do Egito teve um cara chamado Imhotep. Mas esse Imhotep, o Imhotep que a gente conhece na história do Egito era um engenheiro construtor de pirâmides, não chegou a ser um faraó em si, tá? Essa que é uma informação aqui importante. Bom, turma, é o seguinte, na semana que vem, a gente continua aqui, então, falando sobre os egípcios e sobre e daí, de repente, a gente também pode continuar falando sobre essa parte da civilização dos núbios, né, que foi essa civilização aqui dos vizinha ao Egito, tá bom, turma? Então, aqui, ó, deixa eu já registrei aqui, tá, Suelen? Aqui à medida que vocês foram entrando aqui, eu fui fazendo o registro, tá, com os cadernos de chamada aqui, então eu fui fazendo aqui os registros, tá? Deixa eu interromper aqui essa parte.